muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha. Eu sou a Letícia Greco, jornalista, concurseira, concursada. Isso você já está careca de saber. E nós estamos aqui novamente após esse ato de mais ou menos 2 meses para voltar com muita informação, muita atualidades para você que está querendo prestar um concurso, que vai prestar o Enem ou que vai prestar o vestibular. Eu espero que se você não tenha tido sucesso no ano de 2016, que o ano de 2017 seja diferente, que você comece o ano focado, estudando e acompanhando o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui, se inscreve, começa a acompanhar, curte, compartilha. Lembrando que a gente está no Facebook, canal Resumo Virtual. Vou tentar ser mais proativa no Facebook, compartilhar mais informação. Essa é a nossa ideia, promover sempre um debate, estar sempre em contato. Eu sei que a gente está aí sem vídeo já faz uns 2 meses, mas eu tive algumas questões pessoais para resolver e como eu sou sozinha, infelizmente não dá para fazer tudo. Mas agora a gente está aqui, vamos continuar o canal está crescendo, tenho recebido muitos feedbacks de vocês, estou gostando muito, vou responder todos os comentários, eu sei que eu não estou respondendo, mas realmente por essa demanda que eu estava resolvendo. E agora estamos de volta para a gente resolver tudo isso. Vamos começar com o nosso tradicional beijos e abraços para o pessoal que deixou aí as cidades e hoje são muitos. Então acompanhem aí, ó, o Breno de Belo Horizonte, João Paulo de Aracruz, Espírito Santo, o Joner de Rio Preto, olha só, alguém de Rio Preto, o Edson de São Luís do Maranhão. O Edson pediu para mandar um beijo para São Luís e para o Maranhão, então um beijo para a cidade e o estado. Priscila de Mogi das Cruzes, Kátia de Fortaleza, Eliette de Canoinhas, Santa Catarina, o Fábio de Piracicaba, meu conterrâneo, Ariane de Guaratinguetá, Heráclito Neto de Teresina, no Piauí, Ana Maria Sumaré, Cleiton Votorantim, Nildo de Fortaleza, Flávia de Franca, a Isabel Lavendowski do Espírito Santo. Isabel é parente do ministro Lewandowski, parecido, né? Neto Souza de São Paulo, Francisco Camilo de Brasília, o Wagner de Bom Jesus dos Perdões, o Rodrigo de Rio Preto, outro aqui da minha cidade, Gabriel de Avaré, Luciano de Minas Gerais, o João de Fortaleza, o Caio de Manaus, José Newton de São Paulo, o Massal de Pirassununga, o Gamer de Taubaté, a Ellen de Fortaleza e a Tá Souza de São José dos Campos. Olha quanta gente de Fortaleza, hein, assistindo o nosso canal. Quero aproveitar para falar que eu estive em Fortaleza de férias. Eu falei para vocês, né, que eu ia tirar férias e fui para Fortaleza, fiquei 10 dias. Conheci as principais praias de Fortaleza, conheci Jericoacoara, Morro Branco, Canoa Quebrada. E o legal, o interessante da viagem é que dias antes eu resolvi uma prova da PM do Ceará, né, da banca AOCP. Se você ainda não assistiu, está disponível. E lá nessa prova comentava a respeito das matrizes energéticas renováveis e uma delas da energia solar, né? E falava daqueles moinhos de vento, que eles são muito úteis no Nordeste porque lá venta muito. E é muito legal quando você vai conhecer um lugar e ver realmente aquilo que você estudou, né? Isso ajuda a fixar muito o conteúdo. E foi o que aconteceu. Então lá em Fortaleza, nessas praias que eu passei, primeiro vento, né? Venta muito lá, apesar do calor, chega até a fazer frio de tanto vento que faz. E a gente passando assim pelo litoral, a gente vê aqueles moinhos de vento, né? Que são as usinas eólicas gigantescas, produzindo então energia eólica, né? Energia dos ventos, muito interessante. Bom, então hoje a gente volta com esse vídeo, agora estamos gravando hoje, dia 26 de janeiro. Eu vou resolver uma prova de jornalista da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, que caíram 10 questões de atualidades. A prova, ela tem um nível médio, na minha opinião, mas tem pegadinha. Então, algumas pessoas eu já li nos comentários, me pediram para resolver prova, questões da VUNESP, porque tem um concurso agora dia 5 de fevereiro para PM. Então, você, se esse é o seu caso, fique muito atento a essas questões, porque a VUNESP, em concursos próximos, ela costuma repetir as questões, não que ela vai
copiar e colar, mas ela vai só modificar o texto, mas a essência, a pergunta acaba sendo a mesma. Então fique muito atento a essas questões, porque provavelmente elas vão ser mais ou menos iguais na sua prova. Então, vamos começar. Então aí no primeiro slide, como eu falei, prova para jornalista da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, foi feita no dia 22 de janeiro, último domingo, pela VUNESP. Aí está o link para o gabarito e vocês podem baixar a prova na descrição do vídeo. Eu também disponibilizei porque agora a VUNESP ela passou por uma reformulação, o site, então agora a gente não tem mais acesso à prova sem entrar com o login e o CPF. Então, eu peguei e baixei essa prova e ela está disponível na descrição desse vídeo. O que eu recomendo a você? Eu recomendo que você faça o download dessa prova, resolva a prova, verifique o gabarito e assista ao vídeo, porque eu também vou fazer alguns comentários. Então, essa é a recomendação aí para você ter uma noção se você tá bem, se você tá mal, o que você precisa melhorar. Então, vamos à prova. Próximo slide. Vamos começar pela questão 11, que é essa a ordem que foi na prova. A Rússia ameaçou os Estados Unidos nesta segunda-feira, 17 de outubro, com medidas assimétricas caso sejam adotadas sanções contra o país. O vice-ministro das Relações Exteriores russo ressaltou que os passos hostis com relação à Rússia não ficarão sem resposta e que os norte-americanos podem se deparar com uma nova realidade diferente da que estão acostumados. Nos últimos meses do governo Obama, as possíveis sanções dos Estados Unidos contra a Rússia estiveram relacionadas a hipotética tentativa da Rússia de interferir nas eleições presidenciais norte-americanas contra a candidatura do Partido Democrata. B. Ao avanço da Rússia sobre a Ucrânia e outros territórios do leste europeu que pertenceram no passado à extinta União Soviética. C. Aos bombardeios russos contra a segunda maior cidade síria, em que centenas de civis teriam morrido, o que caracterizaria a ocorrência de crimes de guerra. D. A tentativa russa de estabelecer um banco comum e uma moeda única em conjunto com a China e com a Índia, contrariando interesses norte-americanos. E. Ao fortalecimento das relações econômicas e militares entre a Rússia e a Venezuela, fato que colocou a influência dos Estados Unidos sobre a América Latina em risco. Bom, essa questão é uma pegadinha. Se você não lê com atenção, você cai na pegadinha e eu caí na pegadinha. Por que cair na pegadinha? Logo de cara, a gente pode eliminar 3 alternativas que não tem nada a ver, que o examinador teve que colocar lá por ter as alternativas. Quais são essas alternativas que a gente pode eliminar de cara? A B, avanço da Rússia sobre a Ucrânia, nada a ver. A D, tentativa russa estabelecer um banco comum, nada a ver. E E, um fortalecimento das relações econômicas e militares entre a Rússia e a Venezuela. Sobra a alternativa A e a alternativa C. Aí o que acontece? Você está na prova, desatento, você lê a alternativa A e lembra, opa, eu vi isso em algum lugar, que os Estados Unidos, o presidente Obama, falou que ia fazer uma investigação contra a Rússia porque a Rússia teria colocado hackers para interferir nas eleições e atrapalhar os votos do Partido Democrata, da qual o ex-presidente Barack Obama faz parte, e a Hillary Clinton, que foi também candidata com o Donald Trump, também faz parte. Então, você lê a alternativa A e logo de cara é a A. Então, passando para o próximo slide, olha aí, exemplos. Notícia do G1. Para a CIA e FBI, Rússia teria agido em eleições nos Estados Unidos para promover a vitória de Trump. No El País, para a CIA, a Rússia interferiu na campanha a favor de Donald Trump. Próximo slide, BBC Brasil. Para a CIA e FBI, Rússia teria agido em eleições nos Estados Unidos para promover a vitória de Trump. E lendo aí um pedacinho,
Olha só, no penúltimo parágrafo, o porta-voz da Casa Branca, Eric Schultz, afirmou que Obama decidiu seguir em frente com as investigações porque leva o assunto muito a sério. Agora presta atenção nessa notícia, na data dessa notícia. Essa notícia ela é do dia 10 de dezembro. Essas notícias da investigação e da CIA, do FBI, elas são de dezembro. Agora volta para a notícia. A notícia ela é de outubro, portanto 2 meses antes de ter sido divulgado essa notícia de que a Rússia estaria tentando atrapalhar a vitória da Hillary Clinton. Ou seja, é pegadinha da VUNESP, isso é sacanagem, e os desatentos marcam logo a alternativa A, porque ele falou assim, é essa a alternativa. Porém, essa questão ela é de outubro e tem uma outra coisa. Se a gente lê a notícia, tanto da BBC, quanto do G1, quanto do El País, vocês aí podem acessar e ler, vocês vão ver que está escrito que, no caso, o presidente, quando ele ainda era presidente, o Barack Obama, ele pediu investigações. Nesse caso, ele já está falando de sanções. Sanções é você cortar algum tipo de relação, pode ser econômica, você deixa de comercializar algum produto, enfim, há vários tipos de sanções. Então, há uma diferença aí, né? No caso das votações, ele pediu ainda investigação. Então, passando para o próximo slide, a notícia verdadeira, que se refere à alternativa verdadeira, Rússia ameaça Estados Unidos com medidas assimétricas em caso de sanções pela Síria. Então, a notícia, a questão se refere à alternativa C, que é aos bombardeios russos contra a segunda maior cidade síria, no caso Alepo, em que centenas de civis teriam morrido, o que caracterizaria a ocorrência de crimes de guerra. Lendo aí um pouquinho da notícia, a Rússia ameaçou os Estados Unidos nesta segunda-feira com medidas assimétricas, como a iminente renúncia ao tratado de reutilização do plutônio militar, caso sejam adotadas sanções pelos bombardeios russos contra a segunda maior cidade síria, Alepo. Bom, só lendo aí o primeiro parágrafo, depois vocês têm acesso a todas as notícias das questões também, eles deixam o link da notícia ali no final do texto e vocês clicam e conseguem acessar. Então vamos só relembrar que nessa guerra civil que a Síria está passando, a Rússia ela apoia o ditador Bashar al-Assad, que está lutando para permanecer no cargo, né? Esse cargo, o pai dele ficou 30 anos no poder, morreu, depois passou para um irmão do Bashar al-Assad e agora está como Bashar al-Assad desde o ano 2000, ou seja, 17 anos, e ele não quer sair do poder. Então, depois, desde que se instalou a Primavera Árabe por todo o Oriente Médio e países da África, já expliquei o que é esse movimento. É um movimento que se instalou pedindo a destituição de ditadores. Alguns conseguiram cair do poder, como no Egito, outros não deu em nada. E na Síria, então, desde 2010, essa Primavera Árabe se tornou uma guerra civil, em que os rebeldes estão tentando tomar o poder. O Estado Islâmico se aproveitou dessa fragilidade que a guerra possibilita para invadir. Então a gente tem uma situação muito caótica na Síria, porque tem os rebeldes de um lado, o Bashar al-Assad do outro, que é o presidente, e do outro lado o Estado Islâmico. Eu já falei isso em alguns vídeos, estou falando de novo para reforçar, mas essa questão que a gente tem que entender é que a Rússia está de um lado e os Estados Unidos está de outro. A Rússia ela apoia o presidente Bashar al-Assad, enquanto que os Estados Unidos eles apoiam os rebeldes e ao mesmo tempo que estão contra o Bashar al-Assad, também estão contra o Estado Islâmico e está tentando acabar com o Estado Islâmico também. E vamos lembrar também essa questão Estados Unidos versus Rússia. Os Estados Unidos e a Rússia são inimigos
históricos, né? Por quê? Porque quando a gente dividiu, né, o mundo em bloco capitalista e socialista, que aconteceu durante a Guerra Fria, a maior potência do bloco capitalista foram os Estados Unidos, e que inclusive tiveram um papel decisivo nas ditaduras militares da América Latina e América do Sul, para não ver os países transformados em países socialistas, porque a maior perda dos Estados Unidos durante a Guerra Fria para o socialismo foi Cuba. Então aqui no Brasil, inclusive, quando a gente teve a ditadura militar, o papel dos Estados Unidos para apoiar esse golpe militar foi decisivo. Por outro lado, no bloco socialista, a maior potência é a Rússia. Então, isso aqui, essa rixa, né, essa rivalidade que existe entre os dois países é muito antiga. Então, embora ela não seja agora explícita, ela existe. Tanto é que Edward Snowden, que agora é considerado um fugitivo dos Estados Unidos, está onde? Quem acolheu Edward Snowden? A Rússia. Então, vamos entender essa relação conflituosa entre Rússia e Estados Unidos, entender da onde que surgiu. E vamos lembrar também que agora o Donald Trump, uma de suas polêmicas é aproximar a Rússia dos Estados Unidos, o que não está sendo aí muito bem visto. Vamos ver os próximos capítulos. Então, pegadinha nessa questão, atenção para quem for fazer outros concursos e não cair nessa pegadinha, certo? Próxima questão. Às vésperas do primeiro ano da tragédia, o Ministério Público Federal denunciou nesta quinta-feira, 20 de outubro, 21 pessoas da Samarco e de suas controladoras sob acusação de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar por causa do acidente que deixou 19 mortos. A notícia trata da responsabilização por um acidente ambiental relacionado a queima de carvão em termoelétricas, indústria química em áreas urbanas, exploração e transporte de petróleo, extração de minérios com produção de dejetos, construção de barragens para hidrelétricas. Bom, essa questão é fácil. Pode ser que se você não acompanhou, ela já tem aí um ano que vem se falando dela, né? Porque ela aconteceu em 2015, mas ela é muito fácil, né? E eu acho que você teve um ano aí de oportunidade para saber que a Samarco é uma mineradora, então não tem nem o que pensar, né? E ao que o texto se refere, que ele não fala explicitamente, é a tragédia de Mariana, né? Que aconteceu em Minas Gerais, no final aí de 2015, que a lama se alastrou por todo o estado, chegou até o Espírito Santo. Próximo slide, eu peguei aí, então, um textinho que fala sobre isso. Mariana, a maior tragédia ambiental do país, completa um ano. A tragédia que chocou o Brasil acaba de completar um ano e as marcas, depois de tanto tempo, continuam vivas e suas consequências também. No próximo slide, então, eu grifei aí a matéria do exame, tá? Vocês podem clicar aí e acessar a matéria completa. Segundo parágrafo, outras 5 comunidades foram atingidas pela avalanche de rejeitos de minério que vazaram da barragem. E aí, ó, o último parágrafo, após promessas da mineradora, cujas donas são a Vale e a BHP. Essa questão é muito fácil, realmente, então não tem muito o que comentar. Então, a resposta D. Vamos para 13. Cabisbaixos e silenciosos, os mexicanos receberam na madrugada desta quinta-feira a notícia de que viverão no pesadelo de ver Donald Trump dirigindo o país mais poderoso do mundo. A vitória do candidato republicano deixou milhares de pessoas sem fôlego e até o peso mexicano entrou em pânico, desabando a mínimos históricos. O governo já prepara uma resposta. As expressões festivas dos mexicanos que acreditavam na derrota do magnata foram se diluindo conforme as redes de televisão mostravam seu avanço. A reação dos mexicanos se deve às propostas de campanha de Trump como? Bom, várias alternativas aí, não vou ler todas. Nós fizemos um vídeo aqui no Resumo Virtual, não foi nem eu que gravei, foi a Fernanda, falando das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Falamos um pouco da Hillary, que era então candidata, e um pouco do Trump, quais eram as propostas de cada um, as polêmicas envolvendo cada um e como funcionava
como funciona o sistema de votação nos Estados Unidos. Nós comentamos que uma das maiores, eu acho, né, inclusive polêmicas da campanha do Trump, nós acreditávamos que não iria vingar, seria a construção do muro na fronteira entre o México e os Estados Unidos. E hoje nós estamos gravando dia 26, essa notícia saiu ontem, dia 25 de janeiro. O Trump, ele reafirmou que isso não seria apenas uma promessa, ele vai cumprir a proposta e ainda disse que o México vai ter que pagar por esse muro. Agora, como os Estados Unidos vão obrigar o México a pagar por esse muro, aí a gente não sabe. Então, no próximo slide, ó, Trump aprova a construção de muro na fronteira com o México. Aí, ó, notícia de 25 de janeiro, de ontem, gente. Então, vamos ler aí onde está grifado, ó. Uma nação sem fronteiras não é uma nação, afirmou Trump, após assinar o decreto durante uma cerimônia no Departamento de Segurança Interna em Washington. A partir de hoje, os Estados Unidos recuperam controle de suas fronteiras. Construir essa barreira é mais do que apenas uma promessa de campanha, é um primeiro passo para realmente tornar segura nossa fronteira porosa. O porta-voz acrescentou que o México terá de pagar pela construção do muro de 3.200 quilômetros, algo que as autoridades mexicanas rejeitam. A obra tem um custo estimado de 8 bilhões de dólares. Então essa questão estava realmente fácil, porque essa questão do muro foi muito comentada. Agora, o que a gente não estava esperando é que realmente o Trump fosse atrás disso mesmo e fizesse com que esse muro se concretizasse. Bom, vamos ver se isso realmente vai acontecer, porque ele ir lá e pagar para construir um muro e botar gente para fazer é uma coisa. Agora, ele querer colocar um muro e fazer o outro país pagar, aí é outra história, né? Então, no caso, a alternativa da questão é a alternativa B, construir um muro ao longo da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Bom, eu acho também, vou fazer uma observação a respeito dessa questão, porque eu acho que uma coisa que pode se tornar tema de redação, de repente de vestibular ou de concurso, é essa questão dos muros que a gente tem ou dos muros que a gente já construiu. Porque a gente tem o muro físico, mas o muro, ele representa também uma ideologia, né? Ele simplesmente não é uma barreira simplesmente física, ele representa a segregação, ele representa a xenofobia, né? Você não querer o outro porque o outro é estrangeiro, enfim. A gente tem que pensar na história do muro em Berlim, o que aconteceu em Berlim, qual foi o resultado, quer dizer, separou muita família, não, é uma coisa que não deu certo. E aí a gente tem que pensar também na questão que a gente vive num mundo hoje com uma tecnologia muito avançada, em que as distâncias elas se reduzem, a velocidade aumenta, nos permitindo viajar muito mais rápido, nos permitindo ter um contato direto, instantâneo com outras culturas, e isso se chama globalização. Mas a partir do momento que a gente constrói muros, a gente está fechando as fronteiras, a gente está criando comunidades fechadas, a gente não quer globalizar, a gente quer, parece que, se fechar, né? Então eu acho que isso pode ser uma ideia para a redação, e não só a questão dos muros físicos, as questões do muro construído de concreto, mas os muros invisíveis também. E essa é uma questão muito interessante, porque vamos pensar bem, o México, a fronteira dos Estados Unidos com o México, não tem o tal do muro ainda que o Trump quer construir. Mas será que a gente não tem uma barreira, um muro invisível nessa fronteira? Eu acredito que sim. Por quê? Porque é fácil para um mexicano conseguir entrar nos Estados Unidos, né? Um mexicano ilegal que não tem visto,
Não é fácil. Ou seja, o direito de ir e vir, essa globalização, apesar da gente ter essa globalização, ela é permitida para alguns que têm os recursos financeiros para alcançar, mas para outros ela não é permitida, ela não é tão fácil assim de se alcançar. Por isso que muitos mexicanos eles acabam morrendo na fronteira, eles pagam para conseguir fazer a travessia, né? Pagam para os coiotes e muitas vezes não dá certo, eles são pegos, eles gastaram o dinheiro da vida deles e são deportados. E quando os Estados Unidos pega, nunca mais consegue voltar no país. Então, assim, ele quer esse muro físico, mas vamos pensar na questão do muro invisível que já existe, certo?